Sim, Moisés morreu, Josué foi lá e assumiu, né, aquela incumbência de levar o povo à terra prometida. Olhamos o texto e achamos bom, né? Moisés morreu e agora, né, tem Josué para levar o povo. E todo esse acontecimento, Moisés ele teve muita dificuldade em caminhar com esse povo. Deus falava muitas vezes com Moisés. A Bíblia diz que falava com Moisés face a face. E Miriam e Arão já ficavam ciumados. Por que Moisés, Deus falava com ele face a face? Tinha algo que o Senhor tinha de intimidade com Moisés, porque ele tinha essa incumbência de levar esse povo a poder entrar na terra prometida. Então o Senhor tinha algo muito grande com Moisés. Era muita intimidade, era muito contato, era muita responsabilidade que somente o Moisés falava com o Senhor face a face para conduzir esse povo à terra prometida. E muitas vezes olhando para Moisés pelos erros de Moisés, que teve muitos, que Deus muitas vezes falou para Moisés assim: fala lá para o teu povo. Já não era nem mais povo de Deus, era povo de Moisés, porque ele começava a trazer o povo para si, como se fosse dele, tomava as rédeas, entrava no castigo que era o povo, começava a pedir a Deus para não fazer, entrava nessa de falar: Deus, não faz não faz isso com o povo não. E Deus não fazia porque Moisés pedia. Mas tudo isso pesava na situação de Deus com Moisés, nessa particularidade. E Moisés foi conduzir esse povo e chegou um tempo que, como já foi dito no louvor, tudo que olhamos para Moisés passamos assim: nossa, aquele sacrifício era Moisés conduzir esse povo, era muita responsabilidade. Mas olhamos para os erros de Moisés, para Moisés errou. Poxa, Moisés fez isso. Mas grande era a responsabilidade para conduzir aquele povo à terra prometida. O povo problemático, o povo murmurador, o povo pidão, o povo que queria olhar para trás. Trouxe a gente aqui para quê? Para morrer? Você não falou que a gente ia assumir, ia poder chegar à terra prometida, mas nem cheguei lá e estou passando fome. Nem cheguei lá, já não tenho isso. Nem cheguei lá, você falou que a gente, cadê a terra? Cadê a terra? E Moisés aguentou tudo isso. Aí fiquei eu pensando, que responsabilidade que Moisés tinha, que peso que era isso. Mas a trajetória de Moisés para assumir essa responsabilidade era grande. Mas o Senhor tinha falado com ele, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Mas não foi de qualquer maneira que Moisés assumiu isso. Não. Moisés, Deus já tinha falado sobre ele. O plano do nascimento Deus já tinha feito sobre Moisés. O inimigo tentou parar Moisés no seu nascimento. Deus falou de alguma forma com a mãe de Moisés, e ela, com sabedoria, colocou o seu filho, como já foi dito nessa noite, né, no cestinho, jogou no rio. Qual mãe faria isso? Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés, e as pessoas que estavam ao redor precisavam cumprir aquilo que Deus queria, enquanto ele era criança. Então Deus colocou esse propósito na vida da mãe, colocou ele no cestinho, colocou na água. Talvez seja o único que sobreviveu àquela morte daquelas crianças que eram ainda bebezinhos. Mas como ele tinha um projeto na vida de Moisés, não morreu. Independente da situação, mata todo mundo, mas Moisés tinha que ficar vivo. E Deus tinha um plano na vida de Moisés. Então ele foi colocado num cestinho. O Moisés teria que, para retornar, foi tudo que aconteceu com Moisés, para tornar o povo de Deus nação independente, para prepará-los a fim de entrar na terra de Canaã. Nasceu de pais israelita, mas foi adotado pela filha de Faraó do Egito, onde foi educado. Após colocar-se ao lado do seu povo e matar um egípcio, fugiu para Midian, onde casou com Zípora e passou 40 anos.
Então teve uma trajetória para Moisés assumir essa grande responsabilidade. Deus não coloca ninguém em lugar nenhum de qualquer maneira. Ele preparou. E muitas das vezes olhamos para a situação e achamos que nós não somos preparados. Mas Deus que você nasceu, Deus já está te preparando. Deus não coloca ninguém em lugar nenhum de surpresa. Cair de paraquedas. Não, nós não caímos de paraquedas. Tudo é um projeto de Deus. E o projeto na vida de Moisés foi esse. Mas Moisés poderia parar em algum lugar. Sabe aonde? Dentro do palácio. Um cara que nasceu pobre, um cara que foi jogado no rio, um estalar de dedo, foi parar dentro do palácio, viveu as maravilhas, das melhores comidas, das melhores educação. Se for eu e você naquele lugar, nunca mais ia querer sair do palácio. Da pobreza, foi parar no palácio, vivendo com tudo que podia, e comia, e da melhor educação. Eu e você nunca mais ia querer sair de lá. Mas quando ele viu o povo dele ser afligido, doeu na carne. Porque ele estava dentro do palácio, mas ele fazia parte de um reino. Ele podia estar no melhor lugar, mas ele tinha algo que Deus tinha preparado para a vida dele. Deus só estava preparando ele, por isso colocou ele lá. Então tudo é um preparo de Deus. E Deus começou a preparar Moisés. E aí teve que fugir para o deserto, também aprendeu. Então todo lugar é um aprendizado quando Deus te coloca. Mas eu estava aqui pensando sobre Josué. Que quando Moisés morreu, pensa comigo, Josué nasceu, foi levado para os egípcios a viver no palácio, tinha uma história, e ele estava assumindo levar o povo para Canaã, mas Moisés tinha uma história. Pensa comigo, Moisés morreu, aí Deus fala para Josué assim: é você que vai levar esse povo agora. Imagina Josué pensando: o que é isso, meu Deus? Eu não tenho condições disso. Josué estava preparado. E eu vou te dizer que Josué podia recusar. Porque se ele olhar para a trajetória de Moisés, aonde ele viu tudo que Moisés passou, tudo que Moisés teve que enfrentar para levar esse povo, ele ia falar: não pego nada. Depois que eu vi Moisés passar por tudo isso, eu vou pegar, como é que se fala? Vou pegar essa mala, vou pegar essa bucha e não vou não. Eu já vi Moisés sofrendo, fala com o povo não faz, o povo murmura, e Deus falava com Moisés face a face. Que é isso, Senhor? Vou aceitar não. Mas Deus conhecia a história de Josué. Josué também não caiu de paraquedas ali, para Deus falar: levanta, Josué, e vai pegar esse povo aí para herdar a Canaã, terra prometida. Não. Deus estava sabendo quem era Josué. Aquele que andava com Moisés, aquele que viu o que Moisés passou, aquele que entrou na luta com Moisés, aquele que viu o choro de Moisés. Deus não levantou Josué perdido em meio à multidão, e nem chama as pessoas que muitas vezes são covardes. Deus não chama covarde. Deus viu que Josué era um homem dele, homem que era temente a ele, mas que era obediente a Moisés, que aprendeu com Moisés como lidar com o povo, que viu muitas das vezes Moisés chorar, viu muitas vezes o Senhor falar com Moisés e ele não sabia o que fazer, passou por todas as situações que Moisés passou. E quando Deus fala com Josué: se levanta, porque você fará esse povo herdar a terra prometida. Meu Deus, o que nós faríamos nessa situação? Quando Deus fala comigo e contigo: se levante, porque você é uma pessoa preparada para pregar essa minha palavra. E aonde eu te coloquei, não é para você ficar olhando para cima, nem comer dos melhores manjares. É para você ser fortalecido, aprender da minha palavra, porque aonde eu te enviar, você irá. E o que você falar, eu sou contigo. Mas não te aparte da tua boca o livro desta lei. O Senhor começou a orientar.
a Josué dizendo: não se preocupa não, porque assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou ser contigo. Já deu uma palavra boa, porque Moisés estava preocupado, porque Josué estava preocupado, porque Moisés, o Senhor falava com ele face a face, e era o único. Então Deus já deu a promessa para ele, que não se preocupa não, Josué, tudo que eu fiz com Moisés eu vou fazer contigo. E quando ele falou assim: te esforça-te, tem bom ânimo, falou 2 vezes com Josué: esforça-te, tem muito bom ânimo. Como você acha que Josué estava nesse momento? Quando ele fala levanta-te, como você acha que Josué estava nesse momento? Às vezes olhamos a nossa vida achando assim: eu sou coitadinho, eu sou coitadinha, eu não sei ler, eu não sei escrever, eu não sei falar alto, só falo baixo, eu não sei falar a Bíblia, eu não sei fazer isso, eu não sou desse jeito, eu não sou desse manto. Será que Deus está preocupado com o que você acha que você é? Ou você está preocupado com aquilo que Deus acha que você é? Deus acha não, ou você não está preocupado com aquilo que Deus sabe que você é? Porque se formos olhar para a situação de Josué, ele parava, porque ele de fato, de verdade, não tinha nada a ver com Moisés, não tinha as qualidades nem a intimidade que Moisés tinha. Mas o que ele não sabia é que o aprendizado que ele estava naquela caminhada com Moisés fez ele se levantar e Deus vê-lo. Porque eu acredito, e se você olhar bem na Bíblia, não tinha só Josué do lado de Moisés. Sabe que tinha? Eram muitos homens. E Deus olhou a Josué, que também era temente a Deus e que também fazia a obra dele. Mas quando ele falou levanta-te, eu imagino Josué cabisbaixo. Senhor, Moisés morreu, o que será de nós? O que nós vamos fazer? Não sabia ele que o Senhor devia estar contando com ele há muito tempo. E ele pensando assim, quando Moisés morreu: Senhor, o que será desse povo agora? Quem será que o Senhor vai levantar? Porque a gente nunca fala que é a gente, né? Quem será que o Senhor vai enviar? Verdade. E estava cabisbaixo, porque o Senhor falou assim: tem bom ânimo. Ainda falou para ele assim: tem muito bom ânimo. Isso significa o quê? Que ele estava cabisbaixo, desanimado, tristecido, angustiado, porque Moisés se foi, o homem que Deus tinha escolhido para ser o libertador. E o Senhor escolheu aquele que estava no meio daquele povo que talvez nem era contado, talvez poderia ser o mais desprezado, mas na caminhada ele resolveu aprender. Aleluia! Mas na caminhada Deus ensinou. Nessa caminhada que você está hoje, Deus te ensina. Aleluia! Nessa caminhada Deus te cuida de ti. Aleluia! Nessa caminhada Deus tem um chamado para a tua vida. Nessa caminhada Deus te prepara. Então na tua caminhada Deus já está te preparando, está cuidando de você, está olhando para você e falando, te separando para uma obra. Maravilha. E você está olhando: deixa o fulano, deixa o cicrano. E ele falando: Josué, levanta-te. E talvez ele estava escondido no meio do povo, porque talvez se soubesse até que ele era o sucessor de Moisés, nem ele estaria vivo. Porque tem povo invejoso, tem povo que quer te ver para baixo, tem povo que não quer ver o seu crescimento. Mas o Senhor, quando Ele tem algo com você, Ele te esconde, Ele te prepara, Ele cuida de você, porque o teu chamado, Ele vai te colocar, independente daquilo que você queira ou não. Quando você tem um chamado. Aleluia. Pensa comigo. Quando Jonas mandou ele fazer uma coisa que ele não foi parar onde? Então a desobediência faz você descer, não faz você subir. E Josué tinha, aos nossos olhos, a oportunidade de dizer que não. Porque se ele viveu com Moisés de verdade lado a lado, nem eu ia dizer sim.
porque aquele povo era terrível para ser conduzido. Mas quando o Senhor nos levanta, não importa quem é o povo, importa quem é Deus na tua vida, porque Ele te conduz para onde Ele quiser. E Ele começou a animar Josué: levanta-te, tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo herdar a terra prometida. Aleluia. Que responsabilidade! Que hoje tem pessoas querendo um pastorado, querendo cargos, que não sabe nem o peso que tem. Ser pastor é uma responsabilidade muito grande, porque todo dia o Senhor precisa falar com você e cuidar de você. Porque, pastora, porque pastor é mais especial que a gente? Não. É que ele sabe que se desvencilhar o pastor, o povo fica perdido e não vai receber, não vai conquistar a terra prometida. Então ele quer parar o pastor, para que o pastor não leve o povo a entrar na terra prometida, a entrar no céu. Grande é a responsabilidade que o pastor tem. O peso, já foi dito nessa noite, quem muito é dado, muito é cobrado. Mas eu não quero. Não tem essa de não querer. Se o Senhor te chamou para algo específico, Ele vai te levantar. Aleluia. Queira você ou não. Glória a Deus. Fugir e ser desobediente é pior do que quando você passa nas mãos do Senhor. Porque quando você passa nas mãos do Senhor, você vê o milagre acontecendo. As lutas vêm, você vê Ele trabalhando na sua vida. As lutas vêm, você vê o milagre de Deus se levantando. Mas muitas das vezes é melhor desobedecer a Deus e servir ao homem, porque às vezes nós pensamos isso. Não, ser pastor não quero não, prefiro trabalhar numa firma. Eu também prefiro. Trabalhar na firma é melhor do que ser pastor. É melhor do que ser pastor. Eu trabalho, faço meu trabalho lá, e tudo que eu fizer eu deixo lá e vim para minha casa. Não é isso? E se o patrão falar assim: Vera, você esqueceu de fazer um negócio, mas deixa que amanhã, quando eu voltar no meu horário, eu termino de fazer. Não é assim? Aí te deixa tudo lá. Mas ser pastor é diferente, tem uma grande responsabilidade. E você hoje tem um chamado de Deus, porque Deus não chamou ninguém para ficar sentado na cadeira ilustrando o banco. Todos nós temos chamado de Deus. Talvez não seja ministério pastoral, mas seja qual for o teu chamado, você vai ser cobrado por esse chamado. Seja qual for o chamado que Deus tem na tua vida, você tem uma parte no reino que precisa ser feita. Uma vez lá em cima, Deus falou para uma irmã que não está mais conosco, está em outro ministério, foi para longe. Deus falou assim com ela: tem uma pessoa que ainda não morreu, porque você não falou de mim para ela. E você tem essa responsabilidade nas tuas mãos. Se endireita, se prepara, porque essa pessoa depende de uma palavra que sair da sua boca. Meu Deus, que responsabilidade. Aleluia. E ela não tem noção dessa responsabilidade, que muitas das vezes acha que é o pastor. Acha que é o pastor. Deixa o pastor vir aqui que vai falar com ela. Não, você também tem essa grande responsabilidade. Saiba qual é a sua responsabilidade neste reino. Porque você não está aqui à toa. E não tem um chamado para ficar sentado. Mas se Deus te chamou para louvar, louve com excelência. Porque o louvor, ele abre o coração. O louvor, ele trabalha de maneira que você não tem noção como entra profundo no coração de uma pessoa. Mas se Deus te chamou para pregar a palavra, pregue. Se Deus te chamou para evangelizar, evangelize. Às vezes a pessoa fala assim: não, eu não tenho dom de evangelizar. O dom de evangelizar não é dom, faz parte da vida de um crente. Aleluia. Eu estou dizendo de evangelismo, missões. Tem pessoas que têm mais, sabe chegar numa casa, sabe ficar, sabe fazer a pessoa te ouvir. Mas se você quer do jeito que você é,
O Senhor, Ele pode te usar aonde você entrar. Não ache que uma pessoa é melhor. Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, do jeito que você é. Maravilha. Quando eu me converti, eu sempre fui faladora assim. Aí quando eu me converti, a pessoa falou assim pra mim: não, mas aí não dá não, porque crente é mais quietinho, crente fala pouco, crente fala menos. Aí eu falei assim: Senhor, vai dar ruim, porque eu falo muito. Aí o Senhor falou para mim assim: não fica preocupado. Da forma como você é, eu quero te usar. Aleluia. Ninguém é melhor do que ninguém. Se você nasceu dessa forma, se você é assim desse jeitinho, você é alguém que Deus escolheu para pregar a palavra dele. Não seja melhor nem maior do que ninguém, porque nós não somos maior um do que os outros. O que Deus colocou na minha e na tua mão para fazer, anima-te, levanta, não te espante, não pasme, porque você fará aquele povo que está lá fora a herdar essa terra prometida. E aquilo que está na minha mão e na tua mão para fazer, Deus não vai dar para outro. E se você continuar desobedecendo, é caminho de derrota, é caminho de fracasso, é caminho de murmuração. Então não olhe, não faça igual o Jeremias falou: Senhor, mas eu sou a criança. Eu também uso criança. Eu também uso criança. Senhor, mas eu não sei falar. Eu também uso do jeito que você sabe falar. Então, se tivermos aqui na igreja uma pessoa que é muda, ela não pode evangelizar. Se tiver uma pessoa que é surda, ela não pode evangelizar. Limitamos o poder de Deus na nossa vida. Porque independente da forma como Ele é, Deus, Ele usa, Ele fala, Ele abençoa, Ele cura através da minha vida e da tua vida. Então a palavra para a nossa vida nesta noite é olharmos para Josué e não sermos covardes, nos levantarmos, nos animarmos, porque muitas vezes olhamos o texto, olhamos para a Bíblia e não nos encaixamos nela. Porque se olharmos aqui e ver que o povo sofria, o povo de Deus sempre sofreu. Mas quando Moisés passou por situação difícil, estava cansado, houve luta, que ele teve que levantar as mãos dele, erguer as mãos, mas ele teve alguém que ajudava ele a erguer as mãos. Meu Deus, desse jeito. Se você estiver fraco, Deus vai te ajudar, vai levantar alguém que te ajude, vai ter alguém que levante, erga a sua mão para você ficar de pé, te ergue. Você nunca está sozinho, porque Deus nunca colocou ninguém sozinho. Se Ele colocou algo para você fazer, Ele vai levantar um Josué na tua vida para te levantar, para te animar, para estar do teu lado. Então nós não estamos sozinhos nessa terra. Nós não somos coitadinhos. Coitadinho é o diabo, que para ele não tem mais jeito. Para ele é o inferno. Nós somos uma potência na mão de Deus. Não deixe o adversário olhar para você e falar para você que você não é ninguém, que você não vai conseguir, que você não pode, que você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você. Deus não te olha como criança, Deus te olha como uma potência para Ele usar. Então deixa Deus te usar. Seja um Josué, olhou para a situação e falou: meu Deus, e agora? Morreu, não tem mais jeito. O Senhor falou: Josué, levanta-te, tem bom ânimo, porque eu vou ser da mesma forma contigo, e você vai fazer esse povo herdar. Não é hora de parar, não é hora de ficar desanimado. Você ainda tem algo a fazer. Moisés morreu, mas ainda tem esse povo para herdar a terra prometida.
Maravilha. Então que nesta noite possamos olhar para a vida de Josué, cumprir o mandado de Deus até a morte, assim como Moisés fez. E eu sempre digo, se você tivesse já feito tudo para Deus como fez Moisés, Ele já tinha te levado. Verdade. Se você se achar que não serve mais, Jesus Ele te leva. Se você não presta para nada, muitas vezes a pessoa fala isso, Ele já tinha te levado. Se você está vivo, se você está viva, é porque tem algo de Deus ainda na tua vida a realizar. Porque tudo que Moisés fez acabou em 120 anos. Foi pouco ano não, foi 120 anos. Ele ainda viveu mais do que a gente. A gente chega aí uns 50, uns 40, diz que está muito cansado. Aí fica aquela conversinha, combatiu com combate, já quer guardar a fé, acabar com a carreira. Não. Moisés quando fechou os olhos, ele tinha 120 anos. E sabe quanto tempo que Josué ficou? 110 anos. Então falta muito ano para você ainda pregar a palavra. Falta muito ano para você levar esse povo a herdar a terra prometida. O Senhor falou que não vai voltar enquanto não tiver, faltar um que ainda conheça a palavra dele, ele não volta. Isso significa o quê, irmão? Que ainda falta muita gente que ainda não ouviu a palavra dele e não se converteu. Não é se converter não, é ouvir a palavra. Sabe por que ainda falta mais pessoas? Porque talvez eu e você ainda não batemos a nossa porta. Tem pessoas nas tuas mãos que Deus vai requerer naquele grande dia. Que nós possamos ter a responsabilidade de olhar para esses grandes homens de Deus, não como Marte, não como aquele que já foi do passado, mas que Deus levanta ainda Josué e Moisés para herdar a terra prometida e levar muita gente para este lugar. Então não te espante, nem se atemorize, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Amém?